Ser arquiteto é. Neste podcast serão abordadas 6 facetas que a atividade profissional de um arquiteto pode assumir. Ao ritmo de uma por episódio, partindo da atividade do arquiteto João Álvaro Rocha, ouvir-se-á uma pessoa que, ao falar do seu relacionamento com o João, nos introduzirá no mundo de um arquiteto e da arquitetura. Este não é um episódio igual aos outros. Nunca o seria, pois tem um sotaque do Porto temperado com inteligência artificial. José Gigante respondeu às nossas perguntas por escrito e o que vão ouvir é a leitura das respostas por uma aplicação que usa a sua voz. É desta forma que recuamos às décadas de 80 e 90 do século passado, que apesar de não estarem assim tão distantes, revelam mudanças no trabalho em arquitetura e na forma de o viver. José Gigante e João Álvaro Rocha, que viriam a ser sócios, conheceram-se em contexto profissional no seio do escritório Jorge Gigante e Francisco Melo. Ser arquiteto é ser sócio. Tenho ideia que foi entre 80 e 81 que conheci o João, entre o grupo de colegas da Maria da Conceição Melo, alunos do meu pai, que frequentavam livremente ao escritório da Rua Dom Hugo, ocupando informalmente os grandes salões do piso superior. Na Escola de Belas Artes, só me cruzei com o João durante um ano, ele como aluno do 5º ano e eu como professor do 3º, não havendo então qualquer relacionamento pedagógico entre ambos. Não foi no curso que nos conhecemos, mas sim no escritório de arquitetura de Jorge Gigante, meu pai, e de Francisco Melo, que viria a ser sogro do João. Em 1978 já eu estava de pedra e cal a trabalhar no memorável escritório da Rua Dom Hugo, da dupla Melo e Gigante. Após colaboração em projetos dispersos que eu já vinha experimentando há alguns anos no gabinete, confiaram-me então o desenvolvimento do projeto de um grande edifício de habitação coletiva, integrado no plano do Parque da cidade de Lamego, então em curso. Mal eu sabia que, 5 anos depois, em 1983, o mesmo plano iria acolher outro grande projeto, o da piscina municipal, e que seria elaborado por João Álvaro Rocha, que eu ainda não conhecia. Aquele é um tempo que parece marcado por outro compasso, no qual cabe a viagem longa para ver arquitetura e aprender com os mestres. Itália foi o destino escolhido. Essa viagem à Itália foi em 1985 e durou praticamente um mês e foi feita durante o verão. Fomos num Peugeot 205 que eu tinha comprado recentemente. Era uma viagem de férias, mas connosco a bordo cedo se tornou numa intensa visita de estudo obsessivamente centrada na arquitetura. Saímos do Porto e fomos dormir a Burgos, em Espanha. Depois fomos diretos à Itália e amanhecemos lá para os lados de Nice. Seguiu-se Pisa para ver a Torre e Florença, onde ficamos. Aqui, além da magnífica Catedral, da Galeria dos Uffizi e das margens e pontes do Rio Arno, o Renascimento, Alberti, Miguel Ângelo e mais Miguel Ângelo. Seguiu-se Siena com a sua fantástica praça inclinada. E chegamos a Roma, onde permanecemos alguns dias. Uma cidade a sério. O Vaticano e o Coliseu, o Panteão, tocando a perfeição. Outra vez Miguel Ângelo, arquiteto, escultor e pintor, da Praça do Campidoglio, passando pelas Madonas, até aos frescos da Capela Sistina, as arquiteturas renascentista e barroca, de Bramante até Bernini e Borromini. Voltamos a subir a bota até Assis. Daí seguimos para Bolonha e, nos seus arredores, tivemos a oportunidade de visitar a fantástica igreja de Riola, de Alvar Alto. Em Bolonha, tenho a ideia que fomos visitar o pavilhão do Espírito Novo, de Le Corbusier, algures num jardim da cidade. José não tem dúvidas em identificar influências no trabalho do João, de um dos arquitetos cujas obras visitaram. Diz mesmo qual é o projeto em que isto é evidente. E, apesar de ser um nome talvez um pouco surpreendente, José explica como esta influência se transformou e se prolongou na sua obra posterior. Em Veneza, perdemos-nos na cidade, nos seus canais e pontes. Tivemos o primeiro contacto com Palladio através das suas maravilhosas igrejas e também com Carlos Scarpa
em duas pequenas mas reveladoras obras, a Loja da Olivetti e a Fundação Querini Stampalia. Seguiu-se a viagem até Vicenza e sua envolvente, onde Palladio e Scarpa voltaram a ser protagonistas. Palladio no centro da cidade e na mítica Vila Rotonda, e Scarpa no cemitério Brion, obra genial onde o detalhe se apodera obsessivamente de todo o desenho. Daqui rumamos a Verona. E mais uma vez, Carlos Scarpa com o seu insuperável Museu de Castelvecchio. Não tenho dúvidas que Scarpa impressionou muito o João e marcou a sua obra a partir de então, primeiro de modo explícito, como é o caso da capela funerária que desenha nos anos seguintes, e depois, sobrevivendo no rigor que caracteriza o seu entendimento dos materiais e do detalhe. O destino seguinte foi, como na margem do lago do mesmo nome, mas durante o percurso ainda paramos em Brescia e Bérgamo para uma breve visita aos seus centros urbanos, marcados pela presença da arquitetura monumental do tempo do fascismo. Entre Como e Milão, visitamos várias obras de Terragni, com destaque para a fantástica Casa del Fascio, sede do Partido Nacional Fascista de Mussolini. E ainda houve tempo para passar um dia na Suíça, viajando até Lugano, para ver uma série de obras de Mário Botta, então na sua fase inicial. Milão foi a última grande cidade onde ficamos. A par da Catedral e do centro urbano, lembro-me particularmente da visita ao edifício Galaratese de Aldo Rossi. Na viagem de regresso a Portugal, ainda passamos em Alexandria, cidade onde se concentram algumas das melhores obras de Gardella, mestre da arquitetura do pós-guerra, e pronto, foi finalmente hora deste grupo de tesos regressarem a casa para recuperarem do calor, do cansaço e até da fome desta viagem de loucos. A prova final do curso significa a criação de tempo para uma reflexão demorada sobre o período académico e os primeiros anos da prática profissional. A oportunidade é aproveitada para alicerçar, não há melhor palavra para o dizer neste contexto, a prática futura. O trabalho de orientação da prova pelo José é marcado pelo ritmo dos jantares que criam o conforto necessário para tal tarefa. A prova final de curso do João consiste num extenso documento escrito e ilustrado, fundamental para quem queira estudar a sua obra. Ao longo de 200 páginas, o João desenrola um discurso descritivo e, sobretudo, reflexivo, em que fala da primeira década do seu percurso académico e profissional, desde 1977, ano em que inicia o curso de arquitetura, e 1986, quando conclui este seu relatório de estágio. É um documento que, não descurando as referências da sua experiência escolar, se constrói baseado numa sequência dos seus primeiros projetos e obras, entre trabalhos próprios e outros desenvolvidos no âmbito do gabinete de Jorge Gigante e Francisco Melo, com o qual colabora a espaços a partir de 1983. Este relatório de estágio, que tive o privilégio de orientar, é exemplar no modo como desenvolve a análise crítica dos projetos, mostrados de modo detalhado, numa estrutura discursiva muito sistematizada, inteiramente idealizada pelo João e que contou com a minha concordância e cumplicidade. As nossas sessões de trabalho decorriam sobretudo à noite em casa do João, num edifício que ele e a Maria habitavam em Rio Tinto, frequentemente antecedidas por um agradável jantar em que a afabilidade, despertada pelos comes e bebes, nos iam fazendo esquecer a presença de um terrível papel de parede que cobria as superfícies da sala daquele andar alugado. Em minha opinião, valia bem a pena pensar na publicação deste relatório de estágio, pois que, além de condensar a fase inicial da prática de projeto de João, evidencia o seu pensamento à época sobre as referências operativas do processo de trabalho. É chegada a altura em que realizam trabalhos com autoria partilhada. Alguns resultaram de vitórias em concursos, com diferentes características, e de encomendas diretas. Há só 3 projetos construídos realizados em coautoria pelo João e por mim. São eles o conjunto habitacional de 32 fogos e equipamentos,
em Gondifelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, com projeto iniciado em 1989 e construção concluída em 1997. Depois, o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária em Vairão, concelho de Vila do Conde, com projeto iniciado em 1991 e construção concluída em 2000. E, finalmente, a Delegação Norte do Instituto de Comunicações de Portugal, no Porto, com projeto iniciado em 1993 e construção concluída em 1996. Fora isso, fizemos em 1991, também em coautoria, a instalação e montagem da exposição Arquitetura Portuguesa Contemporânea, anos 60-80, que teve lugar na Fundação de Serralves, e ainda, em 1993, um concurso para o edifício dos telefones de Lisboa e Porto, na Rua do Falcão, que não ganhamos. A destacar, por último, que em 1994 obtivemos, também em coautoria, o primeiro prémio no concurso limitado para o projeto dos conjuntos habitacionais de Matosinhos e Senhora da Hora, integrado no programa de erradicação das barracas. Este derradeiro concurso tem grande importância, pois está na origem não só da concretização da própria obra em Matosinhos, mas também de múltiplos projetos de habitação coletiva que o João posteriormente desenvolveu no concelho da Maia e que constituem parcela muito significativa da sua obra construída. Mas para que fique claro, apenas a fase de concurso se inscreve nos trabalhos que realizamos em coautoria. O Laboratório Nacional de Investigação Veterinária e o Instituto das Comunicações de Portugal, ambos resultaram de concursos limitados, para cada um dos quais foram convidados 5 gabinetes de arquitetura, entre os quais o de Jorge Gigante e Francisco Melo. A classificação era baseada fundamentalmente no currículo da equipa técnica e na apresentação de uma proposta explicitando os aspectos metodológicos a considerar na elaboração do projeto. No sentido de evidenciar mais consistência, integramos todos a equipa, sendo que ambas as propostas foram integralmente redigidas e organizadas pelo João e por mim. O certo é que ganhamos os 2 concursos. Nem a dimensão considerável dos projetos e das obras que constroem em coautoria, nem a introdução dos computadores, no início da década de 90 no escritório, conseguem apressar as discussões. Estas têm a duração necessária à chegada de consenso entre os 2 arquitetos, sem cedências facilitadoras e invadindo muitas vezes o tempo e o espaço que já não era do trabalho. O trabalho do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, tanto pela grande dimensão e complexidade do edifício, como pelas condições contratuais corretas, permite a grande reviravolta no escritório. Até aí, o único que sabia trabalhar em computador era o desenhador Fernando Santos, que começara a trabalhar com Melo e Gigante quando tinha apenas 15 anos de idade, mas colaborava também com outro gabinete de arquitetura já informatizado. Agora era a nossa vez. Comprámos vários computadores, monitores, impressoras, dentro do melhor que havia no mercado, e até nos inscrevemos num curso de desenho assistido por computador. As aulas eram em horário noturno. Lembro-me que até o Gigante Pai marcava presença, embora invariavelmente adormecesse a meio da aula. Como não sabíamos e não chegamos a aprender desenho assistido por computador, o nosso processo de trabalho na concepção do projeto assentava na interação com quem desenhava cada um dos setores do grande edifício. E também em reuniões de trabalho a 2, frente a frente, esquiçando em folhas brancas ou sobre plotagens de desenhos em execução. Eram encontros intermináveis que, por vezes, se estendiam noite dentro, no escritório ou em casa. Discussões renhidas que esmiuçavam o projeto, desmontando e refazendo soluções sem nunca ceder de ânimo leve, fosse o que fosse, como se devêssemos um ao outro a lealdade de procurar sempre chegar a um estado de convergência de opinião. Lembro-me sempre daquela vez em que alterámos todo o projeto do volume administrativo do laboratório só porque havia uma incoerência na continuidade do rodapé de madeira que percorria os 7 pisos. Ao longo destas sessões,
a produção de esquiços era vertiginosa, sobretudo por parte do João, cujo virtuosismo conferia a estes desenhos o estatuto de uma linguagem que falava por si. Não por acaso fora aluno de Álvaro Siza. O rigor esteve sempre lá, não foi a máquina que o trouxe. Esta tornou-se em mais um instrumento de trabalho, como os esquiços, se calhar até provocou um maior número de esquiços e como as maquetes. A máquina integrou um método que se foi desenvolvendo para descobrir a relação certa em cada projeto entre lugar, programa e construção. Creio que, paradoxalmente, a profusão de esquiços produzida era estimulada pelo recente protagonismo do desenho rigoroso digital, do qual tanto eu como o João estávamos oficinalmente afastados, como se fora um modo complementar de pensar o projeto e de passar informação a quem operava no computador. As maquetas sempre foram um valioso instrumento e, em geral, surgiam muito cedo no processo de trabalho, mas nem sempre funcionavam do mesmo modo, eram quase sempre feitas por colaboradores do escritório. No entanto, havia exceções. No Instituto das Comunicações, que me lembre, houve apenas uma maqueta final, já que o edifício era um paralelepípedo perfeito e por isso facilmente visualizável. Mas no laboratório de veterinária houve várias e a diferentes escalas, já que além da maqueta de conjunto, todos os corpos componentes tiveram uma ou mais maquetas de estudo, realizadas com diferentes materiais, inclusive com materiais baratos, como placas de esferovite. O projeto do novo edifício da Delegação Norte do Instituto das Comunicações de Portugal, de certo modo, embora com uma escala diferente, este trabalho pode entender-se como uma experiência que se enquadra nos princípios conceptuais que deram forma ao laboratório. Escrevíamos então, o João e eu, que a imagem do edifício é também a do modo de o construir e também que a ideia de arquitetura é disciplinarmente inteligível no interior da relação entre lugar, programa e construção. Creio que tanto numa como noutra obra a forma não resulta de preconceitos a prioristicamente estabelecidos, pelo contrário, vejo-a como uma revelação que nos foi surpreendendo à medida que procuramos e soubemos articular e tornar indissociáveis os elementos constituintes da arquitetura, a construção, os materiais, a estrutura e as infraestruturas, na configuração do espaço e da luz e sua relação com a envolvente. Por estas e outras razões, acho que estes dois projetos nos fizeram crescer enquanto arquitetos do ponto de vista metodológico, libertando-nos de alguns padrões formais pré-estabelecidos, pelo menos é o que eu sinto, foram oportunidade para uma intensa aprendizagem. As coautorias não foram concretizadas da mesma forma, mas estiveram sempre ao serviço da arquitetura. O modo como esta equipa trabalhava era o de uma estrutura musculada, em que, não obstante a maior ou menor autonomia de cada elemento nas suas tarefas, estava sempre dependente das decisões que o João e eu tomávamos. Quem nos conhecia, ao João e a mim, sabia bem que quase nenhum pormenor nos escapava no desenvolvimento do projeto, tanto nas suas linhas gerais como no pormenor. Pelo contrário, projetos comuns anteriores, elaborados ainda com Francisco Melo e Jorge Gigante, eram totalmente diferentes do ponto de vista conceptual. É o caso do conjunto de projetos de Lamego dos anos 70, 80, desenvolvidos para o então chamado Parque da Cidade. Quando ganhamos, em 1986, o Prémio Gulbenkian de Arquitetura, eram 4 os autores: Jorge Gigante, Francisco Melo, José Gigante e João Álvaro Rocha. Mas, de facto, entramos no trabalho em tempos diferentes e não projetámos verdadeiramente em conjunto. Primeiro, Jorge Gigante e Francisco Melo desenharam o plano geral e também o recinto da feira. Depois, eu desenhei o longo edifício do Fundo de Fomento da Habitação. E, finalmente, João Álvaro Rocha desenhou a piscina municipal e a área adjacente, com os campos de ténis e a casa de chá. Só os trabalhos de João não foram construídos. Quer dizer que, neste caso,
há um conjunto de projetos que claramente têm autorias diversas, embora numa perspectiva de conjunto se possa considerar que há 4 autores a quem atribuir o trabalho. Tudo depende do modo como se apresenta cada parte. Quando nos candidatamos ao prémio Gulbenkian, entendemos que apresentá-lo como um todo lhe poderia conferir mais consistência, e não nos enganamos. Desta vez, não terminamos com o habitual espicaçar da curiosidade quanto ao próximo entrevistado, porque este episódio encerra o conjunto das 6 entrevistas que nos propusemos fazer. Porém, como ser arquiteto é tanta coisa e já pensámos em tantas pessoas que gostávamos de ouvir, quem sabe se não poderá vir a ter continuidade. Este podcast é de iniciativa da APJAR, Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha. Conta com o apoio da República Portuguesa, Cultura, Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Maia. Preparação, realização e edição de entrevistas, Cristina Emília Silva, Maria Conceição Melo. Captação, Pedro Melo Rocha, Sérgio Ribeiro. Sonoplastia, Nuno Loureiro. Tema musical, Miguel Beco. Design gráfico, Estúdio ABA, Joana Rocha e Pedro Mota. Apoio à divulgação, Fundação Instituto Marcos da Silva.